desculpa pelo atraso, né? Estava numa outra palestra lá. Eu falei para o Flávio ficar enrolando vocês enquanto eu não chegava. Cadê o passador? Esse aqui? Ah, tá. Boa tarde, gente. Boa tarde, não. Bom dia. Bom dia. O professor Chia pediu para eu vir aqui falar sobre o OpenBeam, né? O que é o fluxo do OpenBeam, né? Então, quando a gente... primeiro eu queria me apresentar, né? Meu nome é Carlos Dias, né? Para quem não conhece. E eu trabalhei durante 24 anos na Força Aérea, né? Não como militar, mas como civil, né? Numa comissão do controle do espaço aéreo, e os últimos 7 anos implantando o BIM lá, né? E agora eu estou na Fundação CERT, junto com o Flávio, né? E com uma equipe voltada para essa parte de BIM, né? Trabalhando com interoperabilidade. E quando a gente fala de OpenBeam, né? A gente pensa logo em IFC, né? E quem viu a palestra do Ricardo Bianca, que foi muito boa, logo no início hoje, ele começa a falar do BIM não como arquivo, mas o BIM como dados, né? E é exatamente isso que a gente propõe, né, num fluxo de OpenBeam. E é preciso que a gente que trabalha com BIM entenda que dado, né, não é informação, né? Dados é uma coisa, informação é outra, né? O dado, na verdade, ele é insumo para informação. Então, o dado mesmo, ele não tem um valor agregado ali, ele só tem valor agregado se ele se tornar informação. Enquanto ele é apenas dado, não. E o que vai fazer com que esse dado se transforme em informação é a estrutura dele, é como a gente estrutura ele. Porque você pode estruturar ele de uma forma que ele fique acessível ou de uma forma que ele traga alguns problemas que a gente chama que são problemas de interoperabilidade. Então, quando você estrutura esses dados em padrões abertos, você dá muito mais flexibilidade para ele. Porque quando você pensa em arquivo, ou seja, em estrutura de dados fechado, que funciona em determinada aplicação, você fica limitado pela aplicação. Então, a informação que é gerada a partir desse dado, essa informação fica muito limitada ao que o sistema é preparado para fazer, né? E para transformar esse dado numa informação para a sua tomada de decisão. E quando você fala em dado estruturado num formato aberto, você abre essa informação para ser utilizada da forma como você quiser ou da forma que for melhor para o seu fluxo de trabalho. Então, a ideia do OpenBeam não é ficar exportando do proprietário para IFC para poder abrir no outro software, né? É a gente pensar em dados que vão estar estruturados em formatos abertos para que eles possam se tornar informação para essa informação de qualidade que te deem uma boa tomada de decisão. Então, o OpenBeam, na verdade, ele é um grande ecossistema, né? Um ecossistema de padrões, como o IDS, o IFC, o BCF, o OpenCDE, né? O OpenAPI também, e também alguns serviços, né, que a BuildSmart proporciona, que é o serviço de validação, o CM, que é o Use Case Management, e o BSTD, que é o dicionário de dados da BuildSmart. Né? Além disso, a BuildSmart também tem alguns programas de aceleração, né, que a gente vai ver uma palestra falando sobre isso, a Natália vai falar sobre isso mais tarde. Né? A gente tem o programa de certificação profissional, né, que não adianta você criar um cenário, né, de padrões abertos, interoperáveis, e o mercado não está capacitado para isso. Né? Então, você precisa capacitar o mercado, tornar isso viável, e o programa de certificação do BuildSmart tem essa missão. Né? E o programa de certificação de softwares, né, que é para você garantir esse compliance, né, de que os softwares realmente trabalham bem com os padrões abertos. Então, você tem padrões, você tem serviços, né, assim falando da BuildSmart, e você tem programas. E aí, quando a gente pensa num workflow de BIM,
né, um workflow utilizando esses padrões abertos, a gente tem um workflow OpenBeam, né? Pensando assim de uma forma meio macro, é claro que não é exatamente dessa forma, você tem ali padrões proprietários no meio e tal, pensando em como esses diferentes sistemas vão atuar e como que eles vão se comunicar, além dos atores, né, todo mundo que está envolvido na cadeia, geralmente, de forma macra, são essas fases, né? Então, você tem a primeira fase, que é o uso, que é a definição das necessidades do seu negócio, né? Uma segunda fase, que é a definição dos requisitos, e aqui é muito interessante a gente entender essa questão de requisito de informação. Muito se fala no BIM do Lean Construction, né? Que é um método de evitar desperdício, né, e tudo mais, toda aquela ideia do estoque, aquilo que você tem estocado que você não usa é desperdício e tal. Isso também se aplica a dados, né? O custo de dados que você tem, que você não utiliza, é um custo muito alto, né? Hoje se fala, a gente está afogado em dados, né? E vocês podem reparar, muito se fala disso aí, a inteligência artificial tem os data centers, né? Você faz um pedido no chat GPT, aquilo ali gastou tanto de água, tanto de... Porque dados tem um custo, né? Então, hoje sabe-se que a melhor informação que você pode ter é a informação necessária, nem mais nem menos, né? Então, existe uma ciência nisso. Então, vai ser uma definição, uma boa definição de requisitos, né, para alcançar esse uso, ou seja, o uso do BIM vai determinar quais são os requisitos. O desenvolvimento, que é a produção de containers de informações, ou seja, esses dados vão estar distribuídos em containers de informações. E a validação, que é a auditoria, né, com comunicação e colaboração. E a entrega, que é o compartilhamento dos dados. Então, na definição das necessidades do negócio, a gente tem o serviço de Use Case Manager, que nada mais é do que um repositório de casos de uso, a gente vai falar melhor. A gente tem a definição de requisitos, a gente tem um padrão, que é o padrão IDS, né, que é o Information Delivery Specification, uma especificação de entrega de informação, num padrão aberto. E aí, auxiliando, né, os termos que você vai utilizar nesse padrão aberto, a gente usa o BSTD, que é o Serviço de Dicionário de Dados. No desenvolvimento, a gente tem o IFC, com o serviço de validação. Então, é uma prática, né, que a gente tem, mas é uma prática que deveria ser comum para todo mundo que trabalha com o workflow de OpenBeam, que é gerar o IFC e submeter esse IFC para o serviço de validação da BuildSmart, que é um serviço online gratuito. Então, ele vai dizer para você se o teu IFC está obedecendo o esquema, se está obedecendo as regras do IFC, ou seja, se ele for um IFC bem gerado. O BSDD também vai atuar ali no desenvolvimento do teu IFC, que é a estruturação do dado no formato aberto, né? A validação, que é o processo de auditoria, né? Aí você volta a utilizar o IDS e utiliza o padrão BCF para comunicação, né? O BCF ele é um padrão de comunicação, né? E aí a entrega com o OpenCDE. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, de uma forma um pouco diferente. Eu vou dar um exemplo prático aqui, né, para a gente ter um entendimento legal, que é mais ou menos isso aqui, né? Então, o Use Case Manager nada mais é do que um repositório de casos de uso, um serviço da BuildSmart, né, que propõe algumas empresas que são cadastradas em colocar os seus diferentes casos de uso, né, e como eles, muitas vezes, como eles chegam no requisito de informação a partir desses casos de uso, eles utilizam uma metodologia que é uma norma 29481, que é o IDM, é uma metodologia para você definir processos de negócio e, a partir desses processos de negócio, você estabelecer os seus requisitos de informação, mapear as trocas de informação. Então, uma maneira de compartilhar isso é colocando lá nesse repositório. Né? Então, eu aconselho todo mundo que puder ir lá, o cm.buildingsmart.org, né? E você consegue, inclusive, baixar alguns desses documentos, né? Bem interessante. E a partir do uso, né, você define os seus requisitos. Então, aqui eu trago um exemplo, por exemplo, uma janela. Uma janela
de madeira. Então, você vai definir ali o que você precisa da janela de informação para atender o seu uso. Então, digamos que o meu uso é orçamentação. Um dos usos bem é orçamentação. Então, eu preciso definir ali a altura, e aqui do lado esquerdo está escrito numa linguagem que a gente chama de linguagem natural, uma linguagem humana, né? Ou seja, o modelo ele deve ter uma entidade que tem uma classe IFC chamada IFC Window, que é a classificação das janelas no IFC, e que satisfaçam os seguintes requisitos. Tem que ter altura, né? Tem que ter largura e tem que ter uma classificação segundo a NBR 15965, por exemplo, a tabela 2C, que é de componentes. E aí eu passo isso para o meu cliente, posso passar isso da forma como está ali do lado esquerdo, simplesmente num texto ou numa planilha de Excel, vai ser um documento PDF, ou posso estruturar esse dado, posso transformar isso em dados estruturados, colocando no formato do IDS, que nada mais é do que esse texto, é o mesmo texto que está na esquerda ou que está na direita, só que num formato X, que a gente chama de XML, né, ou XML, que é o formato para comunicação entre softwares. Então, o software ele lê aquilo ali, ele sabe a mesma coisa que está escrito ali, só que está numa forma estruturada. Desculpa, não vou dizer que isso nunca aconteceu, porque já aconteceu algumas vezes. Aí, você, para definir esses requisitos, você repara aqui que eu peguei alguns... E como é que eu volto aqui? Espera aí. Voltei. Eu peguei alguns termos. Então, a altura, por exemplo, eu defini que essa altura não é o alt que eu coloquei lá no Revit e botei num parâmetro que um projetista falou para mim que a altura fica no parâmetro alt. Não fiz. Ou o pessoal adora colocar x e y também, né? Altura da viga H, né? Largura da viga B, né? E aí ninguém sabe o que significa aquele ABAB. Ou então largura 2, né? Dai, né? Tem um pessoal que faz largura 2, largura 3. Né? E o que é a largura 2? Então, para definir, você define existe uma modelagem da terminologia que você vai utilizar. O IFC ele já tem uns padrões, por exemplo, para altura, existe uma propriedade, né? Dentro de um property set, que é um conjunto de propriedades específico, lá, que é o QTO, Window Base Quantities, próprio para definir a altura. Né? E aí tem também para largura. Então, como é que eu descubro quais são essas propriedades, que propriedades existem no esquema e que propriedades eu preciso criar? Você vai no dicionário de dados. Né? Então, o dicionário de dados é um local onde você modela a terminologia, onde você define a semântica. Então, aqui você define sintaxe e semântica. Sintaxe é como você escreve, por exemplo, a altura é rave, e aí isso vai ser utilizado no mundo todo. Né? Num dicionário de dados eu posso colocar essa mesma altura traduzida para português, para alemão, para várias línguas. Então, é o mesmo termo, né? Mas o termo ele é esse, né? Essa propriedade, dentro do property set específico. E aqui eu digo o que ele significa. Né? O que ele significa, e ele tem um identificador. Então, qual é o data type dele? Ou seja, ele é um número real, mas é um número real com unidade de medida, que pode ser metro, milímetro, centímetro. Então, eu defino o meu termo aqui. Então, isso é um dicionário de dados. Isso também é uma maneira de estruturar a informação. Então, são dados estruturados para terminologia. Então, eu defino a sintaxe, que é como eu escrevo, e defino a semântica, que é o que significa isso. Né? E como ele se relaciona com outros termos. Eu posso, inclusive, relacionar essa altura aqui com a mesma classificação dessa propriedade na NBR 15965, que está num outro dicionário. Eu simplesmente relaciono dicionários. Então, eu tenho uma estrutura de dados para terminologia. Uma modelagem de dados de terminologia. Com isso, todo mundo fala a mesma língua. Um computador consegue entender o que significa essa propriedade. Né? E aí sim, aí o projetista, com base nisso, né, ele vai colocar ali na modelagem dele, né, aquele modelo digital que corresponde a um objeto que vai ser construído, né, e aí eu coloco ali as informações específicas dele. Logo depois eu desenvolvo o arquivo IFC,
né? Baseado, como eu mostrei ali, né? Eu desenvolvo o arquivo IFC colocando essas informações baseadas no IDS, baseadas no dicionário de dados, ele foi um constituinte. Então, muita gente acha que IDS é feito só para validação. Não, o IDS ele é criado, ele é uma especificação de entrega da informação. O IDS ele foi criado para auxiliar na modelagem, né? O que acontece é que a gente tem hoje uma série de softwares que utilizam ele para validação e pouquíssimos softwares que utilizam ele para modelagem. O ArchiCAD, na versão 28, por exemplo, ele já utiliza o IDS para auxiliar na modelagem. Se o pessoal da Graphisoft quiser me dar alguma coisa depois, pode ser um brinde, né? A validação, depois que você termina o desenvolvimento, você pode utilizar o serviço e deve utilizar o serviço de validação, que nada mais é do que um site, né? Uma plataforma, validate.buildingsmart.org, onde você faz um upload do teu arquivo e ele verifica ali, por exemplo, se a sintaxe está correta, o esquema está correto, as regras estão corretas, se existe uma compliance com BSDD, né? E aí você depois verifica cada uma dessas regras e verifica o que no seu IFC é válido ou não. Então, ele te dá um relatório, né, mostrando cada uma das regras e cada um dos elementos que passaram, que não passaram, né? E aí você volta na parte de auditoria, agora não uma auditoria do IFC em si, mas a auditoria dos seus requisitos, né? Ou seja, aquele IDS que você definiu lá na frente, será que ele tá correspondendo àqueles requisitos de informação? Aí você utiliza o IDS também. Aqui é uma tela do Bonsai, né, que é o antigo Blender Beam, fazendo um teste usando o IDS e verificando ali se a janela está atendendo ou não. Então, é um check que você faz. Hoje tem uma série de softwares que fazem isso. E você verifica, é um processo de verificação se os arquivos que estão sendo entregues estão obedecendo aos requisitos, né? E ele gera, por exemplo, no caso do Blender, ele gera um relatório aqui mostrando o que passou e o que não passou. Então, depois que você identifica, da mesma forma que você faz um clash detection, né, uma verificação de interferência, você verifica se os requisitos são atendidos e para cada um dos que não são atendidos, você vai avaliar e vai, talvez, mandar de volta para o projetista, né, para ele fazer a correção, e para isso você usa um outro padrão que é o BCF, né, que é o Beam Collaboration Format, e esse já é um padrão mais conhecido, né, mais utilizado por muitos CDEs, inclusive, por softwares de modelagem, que facilita muito a comunicação, né, inclusive a rastreabilidade também e o histórico de todas essas solicitações que você faz. Né, ele tem como gravar ali um ponto específico, uma câmera específica do seu modelo. Então, o projetista, quando receber esse BCF, ele vai clicar em cima e já vai direto ali para o objeto, né, que foi feita a solicitação, e ele responde ali. Você, inclusive, dentro do seu CDE, você pode controlar os BCFs que foram aprovados, os que não foram aprovados, aqueles que estão em atraso. Você define uma data, né? E aí você vai para a entrega. E aí o que é o OpenCDE, que agora, se não me engano, eles já estão chamando de OpenAPI, que nada mais é uma definição de uma coisa que está em desenvolvimento ainda, né, que é uma definição de um protocolo em um padrão aberto de comunicação entre sistemas. Então, é um pouco complicado mostrar isso, mas eu tentei colocar isso de uma forma bem simples assim. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos essa a ideia. Imagina que eu comunico, né, nessa arquitetura de cliente-servidor, né, o servidor com CDE, que é um ambiente comum de dados, e geralmente como é que eu faço? Eu conecto, eu faço login no CDE, eu faço um upload, eu faço um download de arquivos, né? E a ideia agora não é trabalhar com arquivos, mas trabalhar com dados. Então a gente já tem, por exemplo, o BCF. O BCF ele é um arquivo que você faz upload para o CDE, que você baixa, né, e utiliza, e você já tem o BCF API, que faz parte desse OpenCDE. Esse BCF API nada mais é do que um protocolo de comunicação entre o aplicativo com um CDE, onde eu não estou enviando mais o arquivo, mas eu estou enviando dados, né? Então, mais uma vez, a gente está aqui com modelagem na informação,
orientada a dados. E eu acho que é isso que a gente precisa começar a ver, não o BIM como parar de pensar em arquivo e começar a pensar em dados. Dados estruturados, como eu falei, dados são insumos para informações que vão levar a tomadas de decisões, né? E o que vai agregar valor ao dado é a forma como você estrutura a sua informação. E baseado nisso aí, esse, na verdade, foi uma visão geral do que é o OpenBIM de uma forma bem prática, né? Mas é exatamente isso que eu tenho feito. A gente tem trabalhado, o nosso grupo na CERT, que é um grupo com mais de 40 colaboradores, a gente tem um grupo específico para trabalhar com BIM, né? E voltado para a interoperabilidade. Então, a nossa ideia é estudar como esse workflow, né, de padrões abertos pode ser aplicado nos processos das organizações, né? Então, a gente trabalha com a modelagem, com a estruturação desse dado para que ele possa se transformar em informação de valor dentro do fluxo que você já tem, né, dentro da sua organização. Então, é isso que a gente está fazendo com um projeto com a Petrobras, e é isso que a gente pode fazer, inclusive, com qualquer outra organização. Então, a ideia é trabalhar dados, não trabalhar arquivos, não trabalhar sistemas, mas como que a gente estrutura esse dado para que ele se torne uma informação de valor dentro do seu próprio fluxo. E é isso. Tem aqui o meu contato. Quem quiser pode procurar a gente está no evento aqui, né? Se tiver alguma dúvida de como é que eu posso, através da minha empresa, abrir o meu fluxo de trabalho já, colocar um fluxo OpenBIM nele, vem conversar com a gente fala sobre isso.